E Yuri Alberto, pai do Santos, e Corinthians 1-0. Vai Corinthians, vitória importantíssima num jogo em que foi difícil, não foi um jogo fácil. Apesar do Santos ser um seríssimo candidato ao rebaixamento, eu falei disso aqui no canal antes do campeonato começar. O elenco do Santos é um elenco desequilibrado e o campeonato vai mostrando isso. Só que o Santos deu azar também, né? Tá pegando os 19 melhores clubes nas 19 primeiras rodadas. Aí é complicado. Mas vitória importante do Corinthians, que dá confiança pro trabalho do Dorival no jogo clássico, né, que é sempre importante, em que o Corinthians não vinha fazendo uma boa partida. O Dorival teve dificuldades para escalar o time, acabou perdendo o Mateuzinho de última hora, tá com alguns desfalques, Memphis Depay, Rodrigo Garro, dois craques dessa equipe, e mesmo assim conseguiu montar uma equipe que foi competitiva. Hoje ele acertou nas modificações, na minha opinião. Isso é uma crítica que eu tenho ao trabalho do Dorival aí, né? Ele preferiu o Tales muitas vezes do que o Romero. É uma pequena crítica, tá? Eu não quero a saída do Dorival, pelo amor de Deus. O Dorival tá começando o trabalho e começando bem um trabalho. Apesar de estar errando algumas coisas, mas é por não conhecer o elenco. Mas é uma pequena crítica que eu tenho ao trabalho dele. Era nos momentos das substituições. Preferiu o Tales em relação ao Romero. O Coronado começar sempre no banco. Hoje começou titular. Para mim fez uma partida ok o Coronado. Talvez do primeiro tempo. O melhor jogador do Corinthians ali. Hoje não confiou, eu acredito, no Léo Maná. E preferiu colocar o Félix Torres no jogo dessa importância. Até porque o Dorival viu o Félix Torres marcar com excelência o Vinícius Júnior no jogo das eliminatórias da Copa, né? Brasil e Equador. Então ali tinha o Soteldo, que era perigoso, colocou o Félix Torres para dar aquela para sustentar a marcação, né? E do outro lado o Andileri também anulou o Rollheiser, não sei falar. E o Tiquinho foi nulo no ataque do Santos, até porque o Corinthians estava muito bem defensivamente com Kaká e André Ramalho num ataque do Santos que não tem tanta movimentação assim, né? O jogador da frente, que é o Tiquinho, então facilitou o trabalho do Santos, que insistia muito em bolas lançadas para frente, a zaga do Corinthians afastando. A tônica do primeiro tempo foi o Santos ter as duas melhores oportunidades do jogo. O Corinthians só chegou numa falta muito bem batida pelo Coronado. Faltou o Coronado aparecer um pouquinho mais ali, o Corinthians conseguir criar mais coisas. O Yuri Alberto até no primeiro tempo também se movimentar um pouco mais e a bola chegar nele. Bidon, Carrilho, Maicon, mas foi um meio campo mais técnico. De assim, marcador, tinha só o Martinez. O Maicon não é um volantaço marcador, não, ele é um segundo volante ali com bom cadência de jogo. Só que o problema do jogo de hoje, eu entendo as intenções do Dorival, é que o Maicon errou muito passe. E o Maicon é esse jogador de um passe, de uma saída melhorada pela esquerda. E ele errando muito passe, ele prejudica e muito esse esquema do Corinthians. Desculpa, eu tô meio gripado. O segundo tempo começou e o Corinthians melhorou. Melhorou não só por méritos do Corinthians, mas de mérito do Santos, que recuou. O Corinthians tem muita dificuldade em saber lidar com uma marcação alta. Então o Santos, a partir dos 20 do primeiro tempo, fez essa marcação alta. Melhorou em relação ao Corinthians. Jogou melhor do que o Corinthians. Só que no segundo tempo, o Santos não conseguiu fazer essa marcação alta. O Corinthians, sem mudar peças, sem mudar funções de jogo, encurralou o Santos no campo defensivo, mesmo sem levar tanto perigo. Mas já começou a circular mais a bola na frente, a chegar mais perto da área, ganhar jardas, né? Como se diz no futebol americano. Desculpa novamente. Até que chega o seu gol, golaço. Golaço não, né? Mas belo gol do Yuri de cabeça ali. Ele sai comemorando. Ficou naquela dúvida se a bola entrou ou não. A bola entrou. Outro momento capital do jogo foi a expulsão do Escobar, que assim, não é falta para segundo cartão amarelo, né? Quer dizer, nem falta foi, mas não é lance para segundo cartão amarelo. Porém, o Klaus, ele não percebeu que o Escobar já estava amarelado, ele quis dar um amarelo para cada um para deixar de briga, né, pro Martinez, e o Martinez cavou muito bem a expulsão do Escobar. E aí, com um a menos, o Santos, que já era um time que tinha dificuldades, tirou seus melhores jogadores, o Soteldo por lesão e o Rollheiser, possivelmente por cansaço, tirou o Zé Rafael também, então é um time que perdeu muita qualidade, como eu falei, é um time desequilibrado. Então o Corinthians começou a tomar conta da partida. O Santos ficar com a bola até um pouco mais, porque o Corinthians deixou.
Quando chega o segundo gol com o Yuri, que é, na minha opinião, injustamente anulado. É uma falta discutível, até acho que dá para se marcar essa falta. Porém, o árbitro viu em campo. E o protocolo do VAR manda o VAR entrar só em lances claros e manifestos. E o Klaus estava a 2 metros do lance, ele viu a falta e deixou seguir. O VAR não tem que interferir nesse jogo. O Corinthians teve 2 gols anulados contra o Vasco pelo seu Anderson Daronco. 2 gols anulados pelo Internacional, que eu esqueci o nome daquele árbitro. E um gol anulado agora contra o Santos, na Neoquímica Arena. O VAR sempre contra o Corinthians também é incrível, né? Porém, a partir daquele momento o Corinthians já começou a tomar mais conta das ações. Parece que o Santos se assustou, não conseguiu mais exercer uma pressão que estava exercendo. E o Romero, como sempre, é jogador de clássico, velho. Sabe jogar um clássico, provocou o adversário e nos ajudou a sair com essa vitória. Deixa o like aí no vídeo, comenta aí embaixo o que você achou do jogo. Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo, queijo, caranguejo, é nóis, tamo junto. E vai, Corinthians!